Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este canal. Se você chegou até este vídeo, fique até o final, pois o Senhor tem uma palavra para entregar ao teu coração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para te entregar neste dia está na carta aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 17 em diante, que diz assim: Não paguem a ninguém o mal com o mal, procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor, mas façam como diz as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Aleluia! E aqui a palavra do Senhor nos traz um rico ensinamento. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Romanos: vocês não podem se deixar vencer pelo mal, mas vocês têm que vencer o mal com o bem. Ou seja, não se vingue das pessoas que te ferem. Não se vingue das pessoas que te fazem o mal. Se estão te perseguindo, se estão te caluniando, abençoe esta pessoa. Dê comida ao seu inimigo, dê água a ele, pois assim você o fará queimar de remorsos. Eu sei, meu irmão, que nem sempre é fácil a gente ser afrontado, nem sempre é fácil a gente engolir as afrontas, as calúnias, as falsidades, mas a palavra de Deus está nos orientando. Não se vingue dessas pessoas. Coloque nas mãos do Senhor, porque não cabe a mim e nem a você se vingar de ninguém. Porque como diz aqui na palavra de Deus, a vingança pertence ao Senhor. E Ele mesmo acertará conta com aqueles que têm te afrontado. Por quê? Porque a palavra nos diz para a gente abençoar aquele que nos amaldiçoa, para a gente orar por aquele que nos persegue. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está reforçando a palavra do Senhor Jesus. Então, meu irmão, eu sei que muitas vezes você está passando por provações, por perseguições, por calúnia, por afrontas, mas entregue nas mãos do Senhor e saiba que Deus é longânimo. E com isso, quando você ora abençoando seus inimigos, Deus tem misericórdia deles, fazendo o quê? Dando tempo para que eles se arrependam do mal que eles estão te fazendo. Para que dê tempo para que eles se arrependam da calúnia, da afronta, da perseguição. Para que eles caiam em si e vejam o quão mal que eles estão sendo. E Deus vai dar tempo para eles, para que eles sejam também alcançados pelo amor de Deus. Mas se eles não se arrependerem do mal que estão fazendo contra a sua vida, se eles não se arrependerem das calúnias, das afrontas, Deus sim, como a palavra de Deus diz, Ele mesmo acerta as contas com essas pessoas. Não precisa que eu e você fique querendo se vingar. Não precisa que eu e você fique querendo devolver na mesma moeda a afronta, a briga, a calúnia, seja o que for que você esteja passando neste momento. Lembre-se que a Deus pertence a vingança. Irmão, e nós devemos saber que todos nós carecemos da graça de Deus. Eu fui alguém que careceu também da misericórdia de Deus. E porque Ele foi bom comigo, eu me arrependi dos meus erros. E é assim que Deus vai fazer com seus inimigos também. Ele dará tempo para as pessoas se arrepender. Mas se elas não se arrepender, é claro, o Senhor sim entra com o acerto de contas. Mas isso não cabe a mim nem a você. Só Deus pode decidir como Ele vai acertar a conta, como Ele vai fazer, como Ele irá trazer aquela resposta a essa afronta. Mas, meu irmão, faça o que a palavra de Deus diz. Não se vingue. Deixa que Deus mesmo, cuide daqueles que te perseguem. Amém? Mas façam o bem àqueles que te fazem o mal. Pois é isso que diz a palavra do Senhor. Peça para que Deus os abençoe e não que os amaldiçoe. Porque no momento certo, se a pessoa não chegar ao arrependimento, o Senhor mesmo acerta a conta com cada um daqueles que ofendem os seus filhos, com cada um daqueles que perseguem a igreja. Porque nós sabemos que aqueles que perseguem a igreja e aqueles que perseguem os filhos de Deus estão perseguindo o próprio Deus, estão ferindo o próprio Deus. Então deixe que Deus é o justo juiz. E no momento certo, se não houver o arrependimento, se não houver ali um quebrantamento no seu inimigo, sim, o Senhor mesmo acerta a conta. Mas lembre-se, a sua parte é orar por aqueles que te perseguem. Lembre-se que a sua parte é abençoar aqueles que te amaldiçoam. Fazendo assim, você atrairá o favor de Deus para a sua vida. Quando você é obediente à palavra de Deus, quando você faz o que Ele mandou, aí sim, Deus se encarrega de cuidar dos seus assuntos. Deus se encarrega de cuidar daquilo que tem te preocupado. Deus mesmo se encarrega em Ele mesmo se vingar. Mas lembre-se que primeiro Ele exercerá a longanimidade, dando tempo para que ele se arrependa. Caso não haja isso, o Senhor mesmo
acertará a conta com eles. Amém? Que essa palavra tenha falado no seu coração. E eu oro para que Deus abençoe você e toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus.